Isabela Nogueira fitou o envelope branco que tremia em suas mãos. Dentro, guardava o documento de sua renúncia, a única rota de fuga para escapar do que havia acontecido na noite anterior. Mas, ao levantar os olhos e cruzar o olhar penetrante do Sheikh Khalid Al-Rashid, do outro lado da imponente mesa de mogno, seu coração acelerou. O sheik bilionário, conhecido e temido em Dubai, a observava com uma intensidade capaz de fazê-la estremecer. "Você realmente acredita que pode fugir de mim, Isabela?" A voz grave dele reverberou pelo suntuoso escritório panorâmico, enquanto as luzes cintilantes da cidade de Dubai brilhavam como estrelas distantes. "Depois de ontem à noite, você realmente acha que vou simplesmente deixar você ir?" Ela engoliu em seco, sentindo a garganta apertar. Teria cometido o maior erro de sua vida profissional, ou talvez por fim descoberto o romance proibido que mudaria sua vida para sempre? O elevador subiu silenciosamente pelos 42 andares do arranha-céu do conglomerado Al-Rashid Group, cortando o céu matinal de Dubai como uma lâmina reluzente de aço e vidro. Isabela Nogueira ajustou sua blusa de seda creme pela 10ª vez, seus dedos tremulando de forma quase imperceptível, enquanto observava os números digitais marcarem sua ascensão ao que poderia ser sua total queda profissional. Aos 28 anos de idade, formada em administração por uma das melhores universidades do Brasil, com 5 anos de carreira como assistente executiva impecável, tudo poderia desabar por causa de uma única noite que jamais deveria ter acontecido. A campainha suave do elevador a trouxe de volta à dura realidade. As portas deslizaram, revelando o majestoso hall do 402º andar, onde tapetes persas originais cobriam pisos de mármore italiano e obras de arte contemporâneas adornavam paredes que ofereciam uma vista panorâmica de 360 da metrópole em constante ascensão. "Bom dia, Isabela." A voz melodiosa de Sofia, a recepcionista, ecoou pelo ambiente. "O Sheikh Khalid chegou há 15 minutos. Ele parece diferente hoje." Isabela assentiu sem conseguir falar, seus saltos Louboutin ecoando pelo corredor que conhecia de cor. Cada passo a levava mais perto do escritório do Sheikh Khalid Al-Rashid, o homem que havia transformado um pequeno negócio familiar em um dos maiores conglomerados bilionários do Oriente Médio em apenas 10 anos. O homem que até ontem à noite ela conhecia apenas como seu chefe exigente e implacavelmente profissional. O homem que agora conhecia cada centímetro de sua pele. A lembrança a atingiu como uma onda avassaladora. A festa de lançamento do novo projeto nos arranha-céus de Dubai, as taças de champanhe Dom Perignon fluindo, a chuva repentina que os forçou a se abrigar no escritório particular dele. O momento em que a máscara de frieza profissional do Sheikh Khalid finalmente caiu, revelando uma vulnerabilidade que ela jamais imaginara existir em um homem tão poderoso. "Isabela!" A voz grave e aveludada dele a fez parar no meio do corredor. Ela se virou lentamente. O Sheikh Khalid Al-Rashid estava encostado no batente de sua porta, impecável em um terno Armani grafite que realçava seus ombros largos e sua altura imponente de 1,85 m. Aos 35 anos, ele possuía a confiança inabalável de quem nasceu para liderar, cabelos negros perfeitamente alinhados e olhos verdes esmeralda que pareciam enxergar através de qualquer fachada. Mas hoje havia algo diferente naqueles olhos, uma intensidade que a fazia lembrar de como ele a havia olhado, enquanto suas mãos exploravam cada curva de seu corpo, enquanto seus lábios sussurravam seu nome como uma oração. "Preciso falar com você", ele disse, sua voz mais baixa que o usual. Isabela respirou fundo, tentando recuperar a compostura profissional que sempre a caracterizara. "É claro, Sheikh Khalid. Tenho os relatórios da reunião com os investidores asiáticos e... Não é sobre trabalho." Ele a interrompeu, dando um passo em direção a ela. O perfume masculino dele, bergamota misturada com algo indescritivelmente sensual, invadiu seus sentidos, trazendo de volta cada memória vívida da noite anterior. "E você sabe muito bem disso." Ela o seguiu para dentro do escritório, suas pernas bambas contrastando com a aparente calma que tentava projetar. O ambiente era um reflexo perfeito de seu ocupante,
luxuoso, masculino, com uma mesa de mogno maciço dominando o centro, poltronas de couro italiano e uma parede inteira de janelas, que ofereciam uma vista deslumbrante do Golfo Pérsico ao longe. O Sheik Khalid fechou a porta atrás dela, e o som do trinco ecoou como um tiro no silêncio tenso. Sobre ontem à noite, Isabela começou, mas ele levantou a mão silenciando-a. Não. Ele se aproximou dela com passos medidos, como um predador cercando sua presa. Você não vai fingir que não aconteceu. Você não vai me olhar com essa frieza profissional depois de ter gemido meu nome enquanto eu... Isabela o interrompeu, seu rosto corando intensamente. Isso foi um erro, um terrível erro de julgamento que jamais deveria ter acontecido. O Sheik Khalid parou a poucos centímetros dela, tão perto que ela podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Um erro? Sua voz era perigosamente baixa. É assim que você chama o que aconteceu entre nós? As memórias a inundaram novamente. A vulnerabilidade em seus olhos quando ele confessou como se sentia sozinho no topo de seu império, a delicadeza surpreendente de suas mãos quando removeu cada peça de sua roupa, a paixão desesperada com que se entregaram um ao outro contra a janela panorâmica de sua cobertura, com as luzes da cidade servindo de testemunhas silenciosas. Foi um momento de fraqueza, ela sussurrou, forçando-se a encontrar seus olhos. Nós bebemos demais. A situação fugiu do controle e agora precisamos ser adultos sobre isso. Ele riu, mas não havia humor algum no som. Adultos! Repetiu a palavra como se fosse amarga em sua língua. Você quer ser adulta sobre isso, Isabela? Então seja honesta. Me diga que não sentiu nada. Me diga que quando eu te toquei, quando te beijei, quando nossas almas se conectaram de uma forma que jamais experimentei com nenhuma outra mulher, me diga que foi apenas álcool. Isabela fechou os olhos, tentando bloquear a intensidade do olhar dele, mas mesmo com os olhos fechados, podia senti-lo. Sua presença magnética, seu cheiro masculino, a memória de suas mãos em sua pele. Não importa o que senti, ela disse finalmente, abrindo os olhos e encontrando a determinação que precisava. Você é meu chefe. Eu sou sua assistente. Existe uma hierarquia, regras, protocolos que existem por uma razão. Protocolos. O Sheik Khalid balançou a cabeça, uma expressão de descrença tomando conta de seus traços aristocráticos. Você está falando de protocolos depois de ontem à noite? Ele se afastou dela, caminhando até a janela panorâmica. Por um momento, Isabela o observou. A tensão em seus ombros, a rigidez em sua postura. Havia uma vulnerabilidade em sua silhueta contra a luz matinal que a fez querer correr até ele, envolvê-lo em seus braços e sussurrar que tudo ficaria bem, mas não podia, não devia. Khalid, ela começou suavemente. Sheik Khalid, ele a corrigiu sem se virar. Se é assim que você quer jogar, então é Sheik Khalid. A frieza em sua voz foi como um tapa. Isabela sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Sheik Khalid, ela recomeçou, sua voz profissional mascarando a dor em seu coração. Eu acredito que seria melhor para ambos se eu fosse transferida para outro departamento. Ou talvez não. Ele se virou bruscamente, seus olhos verdes flamejando com uma intensidade que a fez dar um passo para trás. Você não vai fugir de mim, Isabela. Não depois do que compartilhamos. Eu não estou fugindo. Estou sendo prática. Prática. Ele repetiu a palavra como se fosse um palavrão. Você sabe o que seria prático, Isabela? Seria admitir que existe algo entre nós, algo real, poderoso, que vai além de qualquer protocolo corporativo idiota. Ele se aproximou dela novamente, e desta vez Isabela não recuou. Não podia. Era como se uma força magnética a mantivesse no lugar, enquanto ele erguia a mão e tocava suavemente seu rosto. Eu passei a noite inteira acordado, ele confessou, sua voz áspera de emoção. Pensando em você, em como se sentiu ter você em meus braços, em como você me olhou quando baixamos todas as defesas e nos permitimos ser apenas nós mesmos. O toque dele queimava sua pele, e Isabela teve que lutar contra o impulso de se inclinar para sua carícia. Khalid, por favor, diga que você também pensou em mim.
Ele sussurrou, seus lábios perigosamente próximos dos dela. Diga que você também sentiu essa conexão, que não foi apenas sexo, mas algo mais profundo, mais verdadeiro do que qualquer coisa que já experimentamos. Isabela fechou os olhos, sua resolução se desintegrando sob o magnetismo dele, porque ele estava certo. Havia sido mais que sexo. Havia sido uma comunhão de almas, um reconhecimento mútuo de duas pessoas que haviam encontrado algo extraordinário uma na outra, mas justamente por isso era tão perigoso. Eu sinto muito, ela sussurrou, forçando-se a se afastar dele. Mas isso não pode continuar. Eu tenho princípios, e um deles é nunca misturar vida pessoal com profissional. O rosto do Sheikh Khalid se fechou, suas feições se endurecendo numa máscara de frieza profissional que ela conhecia bem. Era a expressão que ele usava em reuniões difíceis quando alguém o desapontava ou desafiava. Entendi. Sua voz estava de volta ao tom empresarial gelado. Então é assim que vai ser. É assim que tem que ser. Isabela se confirmou, embora cada palavra fosse como vidro em sua garganta. Eles se olharam por um longo momento, o ar carregado de tensão sexual não resolvida e palavras não ditas. Isabela podia ver a dor nos olhos dele, uma dor que espelhava a sua própria. Finalmente, o Sheikh Khalid voltou para trás de sua mesa, sentando-se e retomando sua postura de sheik implacável. Muito bem, senhorita Nogueira, ele disse formalmente. Se é profissionalismo que você quer, então é isso que terá. Preciso que prepare os documentos para a reunião com o conglomerado asiático às 2 horas da tarde. E quero um relatório completo sobre o progresso do projeto Fênix até o final do dia. Isabela se sentiu grata pela volta à rotina familiar do trabalho. Claro, Sheikh Khalid. Mais alguma coisa? Só uma coisa. Ele ergueu os olhos para ela e, por um momento, a máscara profissional escorregou, revelando uma vulnerabilidade que a fez querer correr para ele. Ontem à noite significou alguma coisa para mim, Isabela, algo que eu nunca senti antes. E se você acha que pode simplesmente apagar isso e fingir que voltamos ao que éramos antes, você está muito enganada. Com essas palavras penduradas no ar como uma promessa e uma ameaça, Isabela saiu do escritório, suas pernas bambas a levando até sua própria mesa. Ela se sentou pesadamente, suas mãos tremendo enquanto ligava o computador, mas não conseguiu se concentrar nos documentos para o conglomerado asiático. Não conseguiu tirar da mente o olhar ferido do Sheikh Khalid, ou a sensação de seus lábios nos dela, ou a promessa implícita em suas últimas palavras, porque no fundo do coração ela sabia que ele estava certo. Não havia como voltar atrás. Não havia como fingir que a noite anterior não havia mudado tudo entre eles. E por mais que tentasse se convencer do contrário, uma parte dela não queria voltar atrás. Uma parte dela queria se entregar completamente ao turbilhão de emoções que o Sheikh Khalid al-Rashid havia despertado em sua alma. Consequências profissionais que fossem danadas. Mas Isabela Nogueira sempre fora uma mulher de princípios. E alguns princípios, ela se disse firmemente, eram sagrados demais para serem quebrados, mesmo que isso significasse quebrar seu próprio coração no processo. 3 dias. 3 longos dias de tortura silenciosa, onde cada olhar acidental, cada bom dia formal, cada documento passado de suas mãos para as dele, era como uma agulha perfurando seu coração. Isabela havia subestimado completamente quão difícil seria trabalhar ao lado do Sheikh Khalid, depois de ter provado da intimidade mais profunda que 2 seres humanos podiam compartilhar. A manhã de quinta-feira amanheceu nublada sobre Dubai, como se o próprio céu refletisse o humor sombrio que havia se instalado no 42º andar do conglomerado Al-Rashid Group. Isabela chegou ao escritório às 7 horas em ponto, como sempre, mas desta vez carregava consigo mais do que apenas sua bolsa Hermès e seu laptop. Carregava uma decisão que havia custado 3 noites de insônia para ser tomada. Ela se dirigiu diretamente à impressora, onde havia deixado na noite anterior o documento que selaria seu destino. Suas mãos tremeram imperceptivelmente ao pegar as 2 folhas de papel timbrado. Sua carta de renúncia, redigida com a precisão legal que aprendera durante seus anos de carreira. Chegou cedo hoje.
A voz profunda do Sheik Khalid ecoou pelo corredor vazio. Isabela se virou, encontrando-o parado perto do elevador, impecável mesmo às 7h15 da manhã. Ele trajava um terno Tom Ford azul marinho que realçava a cor excepcional de seus olhos, e seus cabelos negros ainda estavam ligeiramente úmidos, sugerindo que havia acabado de sair do chuveiro de sua cobertura de luxo em Dubai. A imagem dele, molhado e nu, invadiu sua mente sem permissão, e Isabela teve que se apoiar na mesa da impressora para não cambalear. "Tenho muito trabalho pendente", ela respondeu formalmente, dobrando cuidadosamente os papéis e colocando-os em um envelope branco. O Sheik Khalid observou seus movimentos com aquela intensidade característica que a fazia sentir como se ele pudesse ler cada pensamento em sua mente. Nos últimos 3 dias, ela havia se tornado especialista em evitar seu olhar, em manter conversas estritamente profissionais, em ignorar a tensão sexual que praticamente crepitava no ar sempre que estavam no mesmo ambiente. Mas hoje seria diferente. Hoje, ela poria fim a essa tortura silenciosa. E Isabela? Ele se aproximou dela com passos medidos, parando a uma distância respeitosa, mas ainda assim perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume masculino. "Precisamos conversar." Na verdade, ela respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía. "É exatamente isso que eu preciso fazer também." Ela se dirigiu ao escritório dele, seus saltos ecoando pelo corredor silencioso como uma marcha fúnebre. O Sheik Khalid a seguiu, fechando a porta atrás de si, com o mesmo som de finalidade que havia marcado o início de sua tortura 3 dias antes. O escritório estava banhado pela luz dourada da manhã de Dubai, e as janelas panorâmicas ofereciam uma vista deslumbrante do Golfo Pérsico ao longe. Em qualquer outro dia, Isabela teria parado para admirar a beleza da paisagem. Hoje, ela só conseguia se concentrar na tarefa impossível que havia se proposto. "Você primeiro", o Sheik Khalid disse, encostando-se na mesa e cruzando os braços. A posição realçava os músculos de seu torso sob a camisa de seda italiana, e Isabela teve que desviar o olhar rapidamente. Ela colocou o envelope sobre a mesa de mogno, empurrando-o em direção a ele com dedos que tremiam, apesar de todos os seus esforços para parecer controlada. "Esta é minha carta de renúncia", ela anunciou, sua voz soando mais firme do que se sentia. "Meu último dia será na próxima sexta-feira." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela forçou-se a olhar para o Sheik Khalid, e o que viu em seu rosto a fez quase se arrepender imediatamente de sua decisão. A expressão dele era de choque genuíno, como se ela tivesse lhe dado um soco no estômago. Lentamente, ele pegou o envelope e o abriu, seus olhos verdes percorrendo as linhas que ela havia escrito e reescrito dezenas de vezes. "Devido a mudanças em minhas prioridades pessoais e profissionais", ele leu em voz alta, sua voz perigosamente baixa. "Solicito meu desligamento do conglomerado Al-Rashid Group, prioridades pessoais e profissionais." Ele ergueu os olhos para ela, e ali se pôde ver a fúria crescendo como uma tempestade em suas profundezas esmeraldas. "Isso é tudo? 5 anos de trabalho impecável e você me dá uma carta genérica falando de prioridades?" "Sheik Khalid." "Sheik Khalid." Ele a corrigiu geladamente. "Se estamos sendo tão profissionais assim, senhorita Nogueira, então é Sheik Khalid." Isabela engoliu em seco, mas manteve o queixo erguido. "Sheik Khalid, eu acredito que seria melhor para ambos se eu..." "Não." Ele se levantou abruptamente, jogando a carta sobre a mesa com uma força que a fez voar e cair no chão. "Você não vai me deixar. Não assim. Eu não preciso de sua permissão para me desligar", Isabela replicou, sua própria raiva começando a aflorar. "Esta não é a Idade Média. Eu posso sair quando quiser." "Pode." O Sheik Khalid caminhou ao redor da mesa, aproximando-se dela com a graça predatória de um grande felino. "E seu contrato, sua cláusula de não competição, seus benefícios, sua reputação?" "Minha reputação?" Isabela repetiu incrédula. "Você está me ameaçando?" "Estou sendo prático", ele respondeu usando a mesma palavra
que ela havia usado 3 dias antes. Você quer sair do conglomerado? Muito bem, mas não vai ser assim, Isabela. Não depois de ontem à noite. Pare de mencionar isso. Ela explodiu, sua máscara de profissionalismo finalmente se desintegrando. Foi um erro, um momento de fraqueza que jamais deveria ter acontecido. E agora estou tentando consertar as coisas. Consertar? O Sheik Khalid riu, mas não havia humor algum no som. Você acha que fugir de mim é consertar alguma coisa? Ele estava tão perto agora que ela podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, resultado de anos construindo um império empresarial. Podia ver a sombra de barba que começava a aparecer, mesmo tão cedo pela manhã. Podia sentir o calor irradiando de seu corpo, trazendo de volta memórias que ela estava desesperadamente tentando esquecer. Não estou fugindo, ela sussurrou, sua resolução começando a vacilar sob a intensidade de seu olhar. Estou sendo sensata. Sensata? Ele balançou a cabeça, uma expressão de descrença tomando conta de seus traços aristocráticos. Você sabe o que é sensato, Isabela. É admitir que o que aconteceu entre nós foi especial, extraordinário. É reconhecer que algumas coisas na vida valem a pena lutar por elas. Suas mãos se ergueram, curvando-se ao redor de seu rosto, com uma delicadeza que contrastava completamente com a intensidade em seus olhos. Isabela deveria ter se afastado. Deveria ter mantido a distância profissional que havia lutado tanto para estabelecer. Em vez disso, encontrou-se se inclinando para seu toque, seus olhos se fechando involuntariamente, enquanto o polegar dele traçava uma linha suave ao longo de sua bochecha. Eu pensei em você todos os dias, ele confessou, sua voz áspera de emoção. Todas as noites, a maneira como você se entregou a mim, como confiou em mim o suficiente para baixar todas as suas defesas. Isabela, isso não foi apenas sexo, foi uma conexão que eu nunca experimentei com nenhuma outra mulher. Khalid, pare. Ela sussurrou, mas sua voz não carregava convicção alguma. Você também pensou em mim? Ele continuou, seus lábios perigosamente próximos dos dela. Eu posso ver em seus olhos. Posso sentir na maneira como você respira quando estou perto. Você pode me dizer 100 vezes que foi um erro, mas seu corpo me conta uma história completamente diferente. Ele estava certo, e ambos sabiam disso. Nos últimos 3 dias, Isabela havia revivido cada momento de sua noite juntos, a delicadeza surpreendente de suas mãos quando ele a desnudou, a vulnerabilidade em seus olhos quando confessou como se sentia sozinho no topo do mundo empresarial, a paixão desesperada com que se entregaram um ao outro como se o mundo fosse acabar. Isso não importa, ela forçou-se a dizer, abrindo os olhos e encontrando os dele. Você é meu chefe. Eu trabalho para você. Existe uma diferença de poder que torna isso. O proibido, ele sugeriu, uma centelha perigosa acendendo em seus olhos verdes. É isso que torna mais excitante para você, Isabela, o fato de ser proibido? Antes que ela pudesse responder, antes que pudesse protestar ou se afastar, os lábios dele encontraram os seus em um beijo que foi tudo menos gentil. Era um beijo de reivindicação, de possessão, de um homem determinado a provar seu ponto da maneira mais elementar possível, e que Deus a ajudasse, Isabela se derreteu contra ele. Suas mãos, que deveriam tê-lo empurrado para longe, se agarraram às lapelas de seu paletó, puxando-o para mais perto. Sua boca, que deveria ter protestado, se abriu sob a pressão insistente da dele, permitindo que sua língua explorasse e conquistasse. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Agora me diga que foi um erro. O Sheik Khalid desafiou, seus olhos queimando com triunfo e desejo. Me diga que não sentiu nada. E Isabela o encarou, lutando para recuperar o controle sobre seus sentidos disparados. Ela podia sentir seus lábios formigando, onde ele os havia beijado. Podia sentir seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Eu... começou, mas as palavras se recusaram a sair. Exatamente. Ele se afastou dela, retomando sua posição atrás da mesa, com a confiança de quem acabara de ganhar uma batalha importante. Você não consegue dizer por que seria mentira. E se há uma coisa que eu sei sobre você, Isabela Nogueira,
é que você não é mentirosa. Isabela se sentou pesadamente em uma das poltronas de couro, suas pernas finalmente cedendo sob o peso de suas emoções conflitantes. Ela se sentia exposta, vulnerável, como se ele tivesse descascado todas as suas defesas cuidadosamente construídas com um único beijo. Isso não muda nada, ela disse finalmente, sua voz mais fraca do que gostaria. Ainda existe a questão da hierarquia, da ética profissional. Que se dane a ética profissional, o Sheikh Khalid replicou com uma intensidade que a fez estremecer. Você acha que eu me importo com o que pensam sobre nós? Você acha que eu construí este império para me preocupar com fofocas de escritório? Você deveria se importar, Isabela protestou. Sua reputação, seu conglomerado, tudo pelo que você trabalhou pode ser prejudicado por um escândalo. O único escândalo seria deixar você sair da minha vida. Ele disse simplesmente, Isabela, eu passei os últimos 10 anos da minha vida construindo este conglomerado. Trabalhei 18 horas por dia. Sacrifiquei relacionamentos, família, felicidade pessoal, tudo em nome do sucesso. E sabe de uma coisa? No final do dia, quando subo para minha cobertura vazia, nada disso importa. Nada disso preenche o vazio que existe aqui dentro. Ele bateu no peito, sobre o coração, e ali se pôde ver a dor genuína em seus olhos. Até você. Ele continuou suavemente. Pela primeira vez em anos, eu senti que tinha encontrado algo real. Alguém que me via não como o Sheikh Khalid al-Rashid, mas como apenas Khalid, um homem que precisa de amor tanto quanto qualquer outro. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Alice podia ver a vulnerabilidade que ele estava oferecendo. A confiança que representava para um homem como ele se abrir dessa forma. Khalid, ela sussurrou, seu coração se partindo pela dor que via em seus olhos. Não me deixe, Isabela, ele pediu, sua voz áspera de emoção. Não por causa de regras estúpidas ou protocolos que não significam nada. Lute por nós, por essa coisa incrível que começamos a construir. Isabela fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair, porque uma parte dela queria fazer exatamente isso. Queria correr para seus braços, beijá-lo até ficarem sem ar e esquecer todo o resto do mundo. Mas a parte racional de sua mente, a parte que havia sido treinada desde criança para fazer sempre a coisa certa, se recusava a ceder. Eu não posso, ela sussurrou finalmente. Eu sinto muito, Khalid, mas eu simplesmente não posso. Ela se levantou abruptamente, dirigindo-se à porta antes que sua resolução pudesse vacilar novamente. Isabela. Sua voz a parou com a mão no trinco. Se você sair por essa porta agora, se insistir nessa renúncia insana, eu vou lutar por você. Vou usar todos os recursos à minha disposição para mostrar que você está cometendo o maior erro de sua vida. Ela se virou para olhá-lo uma última vez, gravando na memória a imagem dele, orgulhoso, poderoso, mas também ferido e vulnerável. E se você fizer isso? Ela respondeu suavemente. Eu saberei que não sou a mulher que você pensava que eu era. Com essas palavras, Isabela saiu do escritório, deixando para trás não apenas seu emprego, mas também um pedaço de seu coração que sabia que jamais recuperaria completamente. O resort de luxo no deserto se estendia diante deles como um oásis dourado tecido pelos deuses, com dunas infinitas ondulando suavemente sob o sol escaldante da tarde em Dubai. Isabela observava a paisagem através da janela da limusine Mercedes-Benz, tentando ignorar a presença magnética do homem sentado ao seu lado. 3 semanas. 3 semanas desde que havia entregado sua carta de renúncia, e o Sheikh Khalid ainda não havia aceitado. Em vez disso, ele havia feito exatamente o que prometera. Lutado por ela de todas as maneiras imagináveis. Flores raras enviadas para seu apartamento todos os dias, convites para jantares em restaurantes que exigiam meses de reserva antecipada. E agora, esta viagem essencial de negócios para um retiro exclusivo no deserto. Você está muito quieta, o Sheikh Khalid observou, sua voz quebrando o silêncio tenso que havia dominado as últimas 2 horas de viagem. Normalmente você já teria revisado todos os documentos da reunião pelo menos 3 vezes.
Isabela manteve o olhar fixo na janela, recusando-se a olhar para ele. Sabia que seria sua perdição. Nas últimas 3 semanas, o Sheik Khalid havia se tornado ainda mais irresistível, se isso fosse possível. Hoje ele trajava um terno de linho creme, que realçava sua pele bronzeada e olhos verdes, e havia abandonado a gravata, deixando os 2 primeiros botões da camisa abertos de uma forma casualmente sensual que a fazia querer deslizar os dedos pela pequena porção de pele exposta. "Estou me concentrando no trabalho", ela respondeu formalmente. "Afinal, esta é minha última semana no conglomerado." Sobre isso, o Sheik Khalid se ajeitou no banco de couro, virando-se para ela. "Conversei com o Departamento de Recursos Humanos. Eles me informaram que ainda não processaram sua renúncia oficialmente." Isabela finalmente se virou para encará-lo, seus olhos faiscando com indignação. "Você não pode fazer isso, Khalid. Você não pode simplesmente ignorar minha renúncia." "Posso e vou", ele replicou com aquela confiança arrogante que tanto a irritava quanto a atraía. "Especialmente quando sei que você está cometendo o maior erro de sua vida." A limusine parou diante do Al Sahara Oasis, um resort de luxo no deserto, cujas construções de pedra pareciam ter sido transportadas diretamente de uma lenda árabe. Isabela desceu do veículo, grata pela oportunidade de colocar alguma distância física entre ela e o Sheik Khalid, mesmo que temporariamente. "Sheik Khalid, senhorita Nogueira, sejam bem-vindos." Um homem elegante de aproximadamente 60 anos se aproximou estendendo a mão. "Sou Tariq Al-Farsi, proprietário do resort. É uma honra recebê-los." A reunião deveria ser sobre a possível aquisição do resort pelo conglomerado do Sheik Khalid, uma expansão para o setor de hospitalidade de luxo. Mas Isabela logo percebeu que havia algo mais por trás daquele encontro quando Tariq os conduziu não para uma sala de conferências, mas para um terraço privativo com vista panorâmica das Dunas Douradas. "Antes de falarmos de negócios", Tariq disse com um sorriso conspiratório, "que tal uma degustação de chás e iguarias? Tenho alguns sabores especiais que gostaria de compartilhar." Isabela lançou um olhar suspeito para o Sheik Khalid, que mantinha uma expressão perfeitamente inocente. Suspeitava que ele havia orquestrado tudo aquilo, mas não podia provar. As próximas 2 horas foram uma tortura requintada. Tariq os guiou através de uma degustação íntima, servindo chás raros e doces árabes, enquanto compartilhava histórias sobre cada ingrediente. O ambiente era romance puro. O sol dourado do final da tarde, a brisa suave carregando o aroma das especiarias do deserto, a vista deslumbrante das dunas se estendendo até as montanhas ao longe. E o Sheik Khalid. O Sheik Khalid estava em seu elemento, charme árabe misturado com sofisticação global. Ele conversava fluentemente sobre especiarias com Tariq, demonstrando um conhecimento que Isabela não sabia que possuía. Quando ele falava sobre as notas do cardamomo e do açafrão, seus olhos se acendiam com uma paixão genuína que a fazia lembrar de como ele havia falado sobre ela naquela noite fatídica. "Ah, é você, senhorita Nogueira?" Tariq perguntou, oferecendo-lhe uma taça de chá de menta dourado. "O que acha deste?" Isabela tomou um gole, saboreando as notas refrescantes e exóticas. "É excepcional", ela admitiu. "Complexo, mas equilibrado. Há algo quase sedutor nele." O Sheik Khalid ergueu uma sobrancelha, um sorriso lento se espalhando por seus lábios. Sedutor. Palavra interessante. O calor subiu pelo pescoço de Isabela, e ela se concentrou em sua taça, para evitar o olhar penetrante dele. "Ah, o poder dos sabores." Tariq riu, claramente alheio à tensão sexual que crepitava entre seus convidados. "Eles têm a capacidade única de revelar verdades que normalmente mantemos escondidas." Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Tariq os convidou para jantar no restaurante privativo do resort. Isabela sabia que deveria inventar uma desculpa. Voltar para Dubai, manter a distância segura que havia lutado tanto para estabelecer. Em vez disso, encontrou-se sentada em uma mesa íntima para 2 no terraço, velas tremeluzindo suavemente enquanto a noite envolvia o deserto em um manto de estrelas. Tariq teve que sair para uma emergência familiar.
O Sheik Khalid explicou casualmente quando ela perguntou sobre o anfitrião. Mas nos deixou em boas mãos. A chefe preparou um menu especial para nós. Isabela o encarou com suspeita. Que conveniente, não é? Ele concordou com um sorriso que era pura sedução masculina. Às vezes, o universo conspira a nosso favor. A primeira entrada chegou. Quibes frescos com iogurte e hortelã. Isabela tentou se concentrar na comida, mas era impossível ignorar a maneira como o Sheik Khalid a observava, como se ela fosse a coisa mais fascinante que já havia visto. Pare de me olhar assim, ela murmurou tentando soar irritada, mas falhando miseravelmente. Como assim? Ele perguntou inocentemente, tomando um gole de água com gás. Isabela hesitou, procurando pelas palavras certas. Como se pudesse me devorar. Posso? Ele disse simplesmente, seus olhos verdes se escurecendo. E você sabe disso. O segundo prato chegou antes que Isabela pudesse responder. Tagine de cordeiro com damascos e especiarias. O aroma era divino, mas ela mal conseguia saborear a comida. Toda sua atenção estava focada no homem à sua frente, na maneira como seus dedos longos seguravam o garfo, na forma como seus lábios se curvavam quando ele sorria. Conte-me sobre sua infância. O Sheik Khalid disse de repente, surpreendendo-a. Minha infância. Isabela piscou, pega de surpresa pela mudança de assunto. Quero conhecê-la melhor, Isabela. A mulher real por trás da assistente executiva perfeita. Era uma tática inteligente, ela reconheceu. Em vez de pressionar sobre questões profissionais ou o relacionamento deles, ele estava tentando criar uma conexão emocional mais profunda, e que Deus a ajudasse, estava funcionando. Não há muito para contar, ela disse, tentando manter o tom casual. Cresci em São Paulo. Minha mãe era professora. Meu pai trabalhava em uma seguradora. Família de classe média. Valores tradicionais. Irmãos, uma irmã mais nova, Helena. Ela é médica agora, trabalha com Médicos Sem Fronteiras. Isabela sorriu involuntariamente. Sempre foi a rebelde da família. E você era a certinha, o Sheik Khalid observou. Mas não havia julgamento em sua voz, apenas curiosidade genuína. Alguém precisava ser, Isabela admitiu. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 16 anos. Helena reagiu, se rebelando contra tudo e todos. Eu me tornei a filha perfeita. Notas excelentes, nunca dava trabalho. Sempre fazia a coisa certa. E agora? O Sheik Khalid se inclinou para a frente, seus olhos fixos nela. Ainda está fazendo sempre a coisa certa? Isabela engoliu em seco, percebendo como a conversa havia naturalmente se direcionado para território perigoso. Estou tentando, mesmo que isso signifique negar sua própria felicidade? Antes que ela pudesse responder, a sobremesa chegou. Um maiali, feito na hora com pistache e água de flor de laranjeira. Isabela se concentrou na textura cremosa, tentando ignorar a intensidade do olhar do Sheik Khalid. Você sabe, ele disse casualmente. Tariq me contou uma história interessante hoje sobre como ele conheceu sua esposa. Isabela ergueu os olhos curiosa, apesar de si mesma. Eles trabalhavam juntos em um antigo bazar de especiarias no Cairo nos anos 70. Ela era uma jovem vendedora. Ele era o filho do proprietário, um amor completamente proibido pela família dela, pela sociedade, pelas regras da época. E? Isabela perguntou, embora suspeitasse onde a história estava indo. Eles se casaram em segredo e fugiram para Dubai. Construíram este resort juntos, criaram 4 filhos e ficaram casados por 42 anos até ela morrer no ano passado. O Sheik Khalid pausou, deixando as palavras pairarem no ar como uma carícia. Ele me disse que nunca se arrependeu de quebrar as regras por amor. Isso é diferente. Isabela protestou fracamente. É. O Sheik Khalid se levantou, contornando a mesa até ficar atrás de sua cadeira. Suas mãos pousaram suavemente em seus ombros, e Isabela teve que lutar contra o impulso de se inclinar para seu toque. Como é diferente, Isabela. Nós não estamos apaixonados, ela sussurrou. Mas as palavras soaram falsas, mesmo para seus próprios ouvidos. Não estamos? Ele se abaixou, seus lábios roçando em seu ouvido. Então, por que seu coração está batendo tão rápido agora?
Por que você fecha os olhos toda vez que me aproximo? Por que você acorda no meio da noite dizendo meu nome? Como você sabe que eu... Isabela começou, então parou, percebendo que havia se entregado. Por que eu faço a mesma coisa? Ele confessou, sua voz áspera de emoção. Todas as noites, Isabela, acordo pensando em você, em como foi perfeito entre nós, em como se sentiria acordar todos os dias ao seu lado. Ele a fez se levantar, virando-a para encará-lo. A luz das velas com as estrelas brilhando acima deles e o aroma das especiarias perfumando o ar, Isabela se sentiu como se estivesse em um sonho. Me dê esta noite, o Sheik Khalid sussurrou, suas mãos curvando-se ao redor de seu rosto. Me dê uma noite para provar que isso entre nós vale a pena lutar. Uma noite para mostrar como podemos ser bons juntos. Isabela sabia que deveria dizer não. Sabia que ceder seria desastroso para sua resolução cuidadosamente construída. Mas quando o Sheik Khalid a olhava daquela forma, quando sussurrava seu nome como uma oração, toda sua força de vontade se desintegrava. Uma noite, ela ouviu-se sussurrar. Apenas uma noite. O sorriso que iluminou o rosto dele foi ofuscante. Sem uma palavra, ele entrelaçou os dedos nos dela, guiando-a para longe do terraço, através dos jardins perfumados, em direção à suíte privativa que Tariq havia disponibilizado para eles. Isabela sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. Mas quando o Sheik Khalid parou sob um caramanchão coberto de jasmim e a beijou sob o luar de Dubai, ela decidiu que algumas linhas valiam a pena ser cruzadas. Algumas noites valiam a pena viver, consequências que fossem danadas. E enquanto se entregava ao beijo dele, ao calor de seus braços, a promessa de prazer que via em seus olhos, Isabela finalmente admitiu para si mesma a verdade que vinha negando há semanas. Ela estava perdidamente, irremediavelmente apaixonada pelo Sheik Khalid al-Rashid. E talvez, apenas talvez, isso fosse motivo suficiente para parar de fugir e começar a lutar pelo que queria. A manhã chegou suave e dourada, através das cortinas de linho da suíte, mas Isabela acordou com o coração pesado. Ao seu lado, o Sheik Khalid dormia pacificamente, um braço possessivo ao redor de sua cintura, os cabelos negros desarrumados contra o travesseiro de seda. Na luz matinal ele parecia mais jovem, menos implacável, e Isabela teve que resistir ao impulso de traçar as linhas de seu rosto com os dedos. A noite anterior havia sido tudo o que ela temia e desejava. O Sheik Khalid havia sido incrivelmente terno, adorando cada centímetro de seu corpo como se ela fosse algo precioso e frágil. Mas mais que a paixão física, havia sido a conexão emocional que a assustava. A maneira como ele sussurrou seus medos mais profundos contra sua pele, como ela confessou seus sonhos abandonados, enquanto ele a segurava contra o peito. Agora, observando-o dormir, Isabela sabia que havia cruzado uma linha irreversível. Não era mais apenas atração ou desejo, era amor. Amor profundo, avassalador, do tipo que mudava a vida de uma pessoa para sempre, e isso a aterrorizava. Cuidadosamente, ela se libertou de seus braços e se vestiu em silêncio, saindo da suíte antes que ele acordasse. Precisava de tempo para pensar, para processar o que havia acontecido, para decidir o que fazer com os sentimentos que ameaçavam consumi-la. O voo de volta para Dubai foi tenso e silencioso. O Sheik Khalid tentou algumas vezes iniciar uma conversa sobre a noite anterior, mas Isabela se manteve profissionalmente distante, alegando necessidade de revisar documentos. Ela podia sentir a frustração dele crescendo a cada quilômetro, mas não confiava em si mesma para falar sobre o que haviam compartilhado. Era segunda-feira de manhã quando chegaram ao escritório, e Isabela imediatamente se refugiou em sua mesa, tentando se perder na rotina familiar do trabalho. Mas foi impossível ignorar os olhares curiosos dos colegas, os sussurros que paravam abruptamente quando ela passava, a tensão palpável que parecia ter se instalado no 42º andar. Isabela, a voz de Sofia, a recepcionista, a fez levantar os olhos. Tenho uma ligação para você na linha 2. A pessoa disse que é urgente. Isabela atendeu, esperando algum fornecedor ou cliente. Em vez disso,
foi recebida por uma voz feminina que não reconheceu. Senhorita Nogueira, aqui é Rebecca Chen, da revista Corporate Insider. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre seu relacionamento com o Sheikh Khalid Al-Rashid. O sangue de Isabela gelou. Eu não sei do que está falando. Temos fotos suas e do Sheikh Khalid no resort no deserto ontem. Vocês pareciam muito íntimos. Gostaria de comentar sobre a natureza do relacionamento de vocês? Isabela desligou o telefone com mãos trêmulas, seu coração disparando. Fotos vazadas? Como alguém poderia ter fotos deles? Antes que pudesse processar completamente a informação, o telefone tocou novamente. Desta vez era outro jornalista investigativo, depois outro e outro. Em questão de minutos, sua linha estava bombardeada com ligações de tabloides e revistas de fofoca. Todos querendo saber sobre seu suposto romance proibido em Dubai com o sheik bilionário. Isabela! A voz grave do Sheikh Khalid a fez girar na cadeira. Ele estava parado atrás dela, o rosto sombrio segurando um tablet. Precisamos conversar agora. Ela o seguiu até seu escritório, suas pernas bambas enquanto tentava processar o que estava acontecendo. O Sheikh Khalid fechou a porta e ativou o sistema de privacidade, que tornava as janelas opacas e bloqueava qualquer dispositivo de escuta. Olhe isso, ele disse entregando-lhe o tablet. A tela mostrava o site do Corporate Insider e Isabela sentiu o mundo desabar ao redor dela. Lá, em cores vívidas, estavam fotos dela e do Sheikh Khalid no terraço do resort, o beijo sob o caramanchão de jasmim, as mãos entrelaçadas enquanto caminhavam pelos jardins. E a mais comprometedora de todas, ela saindo da suíte na manhã seguinte, claramente usando a mesma roupa da noite anterior. Sheikh bilionário em romance escandaloso com assistente brasileira, gritava a manchete. Khalid Al-Rashid quebra próprias regras corporativas em caso de amor proibido em Dubai. Como? Isabela engoliu em seco, sua voz falhando. Fotógrafo com teleobjetiva, provavelmente contratado por alguém que queria nos prejudicar. O Sheikh Khalid explicou, sua voz controlada, mas com uma frieza perigosa. A pergunta é, quem? Isabela continuou lendo, cada palavra sendo como uma punhalada. O artigo especulava sobre favoritismo, sobre suas qualificações profissionais, sobre se o relacionamento havia influenciado decisões corporativas, pintava-a como uma oportunista calculista e o Sheikh Khalid como um homem poderoso que abusava de sua posição. Meu Deus, ela sussurrou, as lágrimas começando a turvar sua visão. Minha carreira, minha reputação, está tudo arruinado. Isabela, escute-me. O Sheikh Khalid se ajoelhou diante de sua cadeira, pegando suas mãos nas dele. Vamos superar isso. Meu departamento jurídico já está trabalhando. Superar? Isabela se levantou abruptamente, afastando-se dele. Você leu o que escreveram sobre mim? Eles estão dizendo que sou uma interesseira que dormiu com o chefe para conseguir promoção. E você se importa com o que pessoas que nem te conhecem pensam? Sim, eu me importo, ela explodiu. Porque é minha reputação, minha integridade. Trabalhei 5 anos para construir uma carreira respeitável e agora tudo foi por água abaixo por causa de uma noite. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las e Isabela viu a dor atravessar o rosto do Sheikh Khalid como uma lâmina. Uma noite, ele repetiu lentamente, levantando-se. É isso que foi para você? Apenas uma noite? Isabela abriu a boca para negar, para explicar que não era isso que queria dizer, mas foi interrompida por uma batida firme na porta. Entre, o Sheikh Khalid disse seco. James Morrison, o vice-presidente executivo e rival declarado do Sheikh Khalid, entrou no escritório com um sorriso que não chegava aos olhos. Aos 40 anos, James era ambicioso, implacável, e havia deixado claro em várias ocasiões que acreditava merecer a posição de chefia no conglomerado. Lamento interromper, ele disse, claramente não lamentando nada. Mas temos uma situação que requer atenção imediata. Que situação? O Sheikh Khalid perguntou, sua voz perigosamente baixa. O Conselho de Gestão convocou uma reunião de emergência para esta tarde. Parece que alguns membros estão preocupados com certas revelações na mídia que podem afetar a reputação do conglomerado.
Isabela sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ela sabia exatamente do que James estava falando, e pelo sorriso satisfeito dele, ficou claro que ele havia orquestrado toda a situação do escândalo na mídia. Foi você, o Sheikh Khalid disse. Não era uma pergunta, mas uma acusação. Você contratou aquele fotógrafo? James ergueu as mãos em falsa inocência. Não sei do que está falando, Khalid, mas posso entender sua perturbação. Afinal, misturar negócios com prazer sempre foi uma receita para o desastre. Saia do meu escritório, o Sheikh Khalid ordenou, sua voz carregada de uma autoridade que fez Isabela estremecer. Claro, James concordou, dirigindo-se à porta. Ah, e Khalid, o conselho quer a senhorita Nogueira presente na reunião também. Aparentemente, eles têm algumas perguntas para ela. Quando James saiu, o silêncio no escritório era ensurdecedor. Isabela se sentou pesadamente, as implicações da situação finalmente se tornando claras. Eles vão me demitir, ela sussurrou. Ou pior, vão forçar você a me demitir para salvar sua posição. Ah, isso não vai acontecer, o Sheikh Khalid disse firmemente. Eu não vou deixar que aconteça. Você não tem escolha. Isabela se levantou, sua voz subindo. Não pode ver. Isso é exatamente o que eu temia que acontecesse. Agora seu conglomerado está em risco. Sua posição está ameaçada e tudo por causa de mim. Não por causa de você, o Sheikh Khalid replicou, aproximando-se dela. Por causa do que temos juntos, por causa do amor. Não diga essa palavra. Isabela o interrompeu, recuando. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Mais difícil? O Sheikh Khalid a encarou incrédulo. Isabela, você está fugindo de novo, exatamente como fez antes. Eu estou sendo realista. Olhe o que aconteceu em apenas uma noite. Imagine o que pode acontecer se continuarmos juntos. Imagine o que pode acontecer se não continuarmos. Ele contra-atacou. Você vai passar o resto da vida se perguntando e se? Vai deixar James Morrison e pessoas como ele ditarem sua felicidade? Isabela fechou os olhos, lágrimas finalmente começando a cair. Eu não posso ser a razão pela qual você perde tudo pelo que trabalhou. E eu não posso ser a razão pela qual você perde sua autoestima e dignidade. O Sheikh Khalid disse suavemente, aproximando-se dela novamente. Isabela, se você quiser ir embora após a reunião do conselho, eu não vou impedi-la, mas não vá por medo. Não vá porque outras pessoas estão tentando nos manipular. Ele tocou seu rosto gentilmente, forçando-a a olhar para ele. Vá apenas se realmente não sentir o que eu sinto, se ontem à noite realmente não significou nada para você. Isabela o encarou através de suas lágrimas, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, a esperança desesperada que ele estava tentando esconder. Parte dela queria se jogar em seus braços, lutar contra o mundo inteiro ao lado dele. Mas a parte racional, a parte que havia sido treinada a vida inteira para proteger-se, para fazer sempre a coisa certa, se recusava a colocá-lo em risco. A reunião é às 3h, ela disse finalmente, afastando-se de seu toque. Acho melhor nos prepararmos. O Sheikh Khalid a observou sair de seu escritório, e Isabela pôde sentir o peso de seu olhar em suas costas. Ela sabia que havia acabado de quebrar o coração do homem que amava, mas às vezes, ela se disse enquanto se dirigia ao banheiro para limpar as lágrimas, amar alguém significava protegê-lo de si mesmo. Mesmo que isso significasse sacrificar sua própria felicidade no processo, a reunião do conselho seria sua última chance de salvar a carreira e a reputação do Sheikh Khalid. E ela sabia exatamente o que precisava fazer, por mais que isso fosse destruí-la por dentro. O palácio moderno em Dubai pairava sobre as falésias, como um castelo de vidro e aço, suas janelas panorâmicas refletindo as cores douradas e rosadas do pôr-do-sol do Golfo Pérsico. Isabela ajustou nervosamente o vestido de gala azul marinho que havia escolhido para a noite. Um Valentino emprestado de uma amiga, já que não podia se dar ao luxo de comprar algo apropriado para a festa exclusiva mais sofisticada de Dubai. 3 dias. 3 dias desde a reunião do conselho que havia mudado tudo. Isabela ainda se lembrava de cada momento daquela tarde fatídica. Sentada numa sala de conferências intimidante,
cercada por 12 homens poderosos que a olhavam como se ela fosse uma criminosa. Ela havia feito a performance de sua vida. Havia mentido com convicção, alegando que o relacionamento com o Sheikh Khalid havia sido um erro de julgamento de uma noite, que não havia sentimentos envolvidos, que estava disposta a se desligar imediatamente para preservar a reputação do conglomerado. O Sheikh Khalid havia tentado interferir, negar suas alegações, mas ela o havia cortado com um olhar gelado que o deixou em silêncio. Quando os membros do Conselho de Gestão votaram por seu desligamento amigável e por uma reprimenda formal para o Sheikh Khalid, Isabela havia assinado todos os documentos sem hesitar, e então havia saído do arranha-céus do conglomerado Al-Rashid Group para nunca mais voltar. Desde então, o Sheikh Khalid havia tentado contatá-la dezenas de vezes. Flores chegavam diariamente ao seu apartamento. Seu telefone tocava sem parar. Ele até havia aparecido em sua porta na noite anterior, mas Isabela havia se recusado a atender porque sabia que se o visse, se olhasse em seus olhos verdes, sua resolução desabaria como um castelo de cartas. Agora parada na entrada do palácio de Tariq Al-Farsi, um dos homens mais influentes de Dubai e conhecido filantropo, Isabela se perguntava o que diabos estava fazendo ali. O convite havia chegado 2 dias antes, logo após sua renúncia ter se tornado pública. Para Isabela Nogueira, dizia o cartão dourado, sua presença é urgentemente solicitada. O interior do palácio era um espetáculo de elegância e riqueza. Lustres de cristal bacará iluminavam salões decorados com obras de arte de valor inestimável. A elite de Dubai circulava pelos ambientes, sheiks e empresários bilionários, políticos influentes, todos vestidos com seus melhores trajes e joias que valiam fortunas. Isabela se sentia como uma intrusa no meio de tanto luxo, mas ergueu o queixo e aceitou uma taça de champanhe Dom Perignon que um garçom lhe ofereceu. Se esta seria sua última noite no mundo glamuroso que conhecera trabalhando para o Sheikh Khalid, então, pelo menos iria aproveitar. Isabela Nogueira, uma voz familiar a fez se virar. Tariq Al-Farsi se aproximava. Um homem elegante de aproximadamente 65 anos, cabelos grisalhos perfeitamente alinhados e um sorriso caloroso que contrastava com sua reputação de homem de negócios implacável. Sheikh Tariq, Isabela cumprimentou formalmente. Obrigada pelo convite, embora eu confesse estar um pouco confusa sobre o motivo. Tudo ficará claro em breve, ele disse misteriosamente. Mas primeiro, deixe-me apresentá-la a algumas pessoas. A próxima hora passou num borrão de apresentações e conversas superficiais. Isabela conheceu líderes de conglomerados, herdeiros de impérios empresariais, artistas renomados. Todos foram charmosos e acolhedores, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observada, estudada. Foi quando estava admirando uma pintura de Monet na galeria privativa que sentiu uma presença familiar atrás de si. Sempre soube que você ficaria linda de azul. Isabela fechou os olhos, seu coração disparando ao som da voz grave e aveludada que assombrava seus sonhos. Lentamente, ela se virou para encarar o Sheikh Khalid Al-Rashid. Ele estava deslumbrante em um smoking Tom Ford preto, a gravata borboleta destacando a linha forte de sua mandíbula. Mas eram seus olhos que aprenderam, aqueles olhos verdes que pareciam ver diretamente em sua alma. "O que você está fazendo aqui?" Ela sussurrou, olhando ao redor para ver se alguém os observava. "Vim por você", ele disse simplesmente. "Como sempre farei." "Khalid, não podemos." Isabela começou, mas ele levantou a mão, silenciando-a. "Antes de dizer qualquer coisa, preciso que você escute, por favor." Isabela assentiu relutantemente, não confiando em sua voz. "Nos últimos 3 dias, tive muito tempo para pensar sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre as mentiras que você contou ao conselho." Seus olhos se estreitaram. "Porque eu sei que foram mentiras, Isabela. Vi em seus olhos, senti em seu beijo. Você me ama tanto quanto eu amo você." "Isso não importa", Isabela sussurrou, lágrimas ameaçando transbordar. "Você viu o que aconteceu? Seu conglomerado, sua reputação, podem ir para o inferno." O Sheikh Khalid disse com uma intensidade que a fez recuar. Isabela,
Passei 10 anos da minha vida construindo um império empresarial. 10 anos sacrificando tudo. Relacionamentos, felicidade, amor no altar do sucesso. E sabe de uma coisa? No final, nada disso importa se eu não tiver você ao meu lado. Ele se aproximou dela, suas mãos curvando-se ao redor de seu rosto. Você é mais importante que qualquer conglomerado, mais valiosa que qualquer fortuna. Você é minha alma gêmea, Isabela, e eu não vou deixar James Morrison ou qualquer outra pessoa me impedir de lutar por você. Mas sua posição como sheik, Isabela protestou fracamente. Renunciei, o sheik Khalid disse casualmente, como se estivesse comentando sobre o tempo. Isabela o encarou chocada. Você fez o quê? Entreguei minha carta de renúncia ontem de manhã. Hoje foi meu último dia como sheik do conglomerado Al-Rashid Group. Khalid, não! Isabela se afastou dele, horror tomando conta de seus traços. Como pode fazer isso? Seu conglomerado é tudo para você? Não, ele disse firmemente. Você é tudo para mim. O conglomerado era apenas uma maneira de preencher o vazio em minha vida. Mas agora que encontrei você, agora que sei o que é o amor verdadeiro, nada mais importa. Mas o que você vai fazer? Como vai viver? O sheik Khalid sorriu, e havia algo diferente em sua expressão, uma leveza que Isabela nunca havia visto antes. Vou viver de verdade pela primeira vez em anos. Tariq Al-Farsi me ofereceu uma sociedade em seu novo grupo de mídia e entretenimento. Sempre tive paixão pelo cinema e pelas artes, mas nunca tive coragem de seguir esse sonho. Agora tenho. Por isso, estou aqui. Isabela percebeu. Ele organizou isso. Tariq é um romântico incurável. O sheik Khalid confirmou. Quando soube da nossa história de romance proibido em Dubai, insistiu em ajudar. Disse que reconhece o amor verdadeiro quando vê um. Isabela balançou a cabeça, ainda tentando processar tudo. Khalid, você não pode ter aberto mão de tudo por minha causa se eu não sentia. Pare! Ele a interrompeu, colocando um dedo sobre seus lábios. Não diga que não sente nada por mim. Não? Quando posso ver o amor em seus olhos neste exato momento. Ele estava certo, e ambos sabiam disso. Isabela podia tentar negar, podia inventar 1000 desculpas, mas a verdade estava estampada em seu rosto para qualquer um ver. Eu tenho medo, ela sussurrou finalmente, sua voz quebrando. Medo de não ser suficiente para você. Medo de que se arrependa de ter aberto mão de tudo. Isabela. O sheik Khalid pegou suas mãos, entrelaçando seus dedos. Você é mais que suficiente. Você é tudo o que sempre procurei sem saber que estava procurando. Você me desafia, me inspira, me faz querer ser um homem melhor. Como posso me arrepender de escolher uma vida com você? Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Isabela. Anos de controle emocional finalmente se desintegrando. Eu também tenho medo. O sheik Khalid confessou suavemente. Medo de que você nunca me perdoe por ter colocado você naquela situação. Medo de que seja tarde demais para recuperar o que perdemos. Nunca é tarde demais, Isabela sussurrou, finalmente, permitindo que seu coração falasse mais alto que sua mente. Eu amo você, Khalid. Amo você tanto que dói. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o nascer do sol após a noite mais escura. Sem uma palavra, ele a puxou para seus braços, seus lábios encontrando os dela em um beijo que foi promessa, perdão e paixão misturados. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Case comigo, o sheik Khalid sussurrou contra seus lábios. Isabela se afastou, olhando para ele com olhos arregalados. O quê? Case comigo, ele repetiu tirando uma pequena caixa de veludo azul do bolso interno do paletó. Sei que é loucura. Sei que nos conhecemos há pouco tempo de verdade. Mas, Isabela, não quero passar um dia sequer da minha vida sem você. Ele se ajoelhou ali mesmo no meio da galeria de arte, sob o olhar curioso de vários convidados da festa. Isabela Nogueira, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante deslumbrante. Você me faria a honra de ser minha esposa? Isabela olhou para o homem ajoelhado diante dela. Poderoso, vulnerável, oferecendo seu coração sem reservas, e soube que havia chegado a um momento decisivo. Podia escolher a segurança,
a vida previsível que sempre conhecera. Ou podia escolher o amor com todos os riscos e incertezas que ele trazia. Mas quando olhou nos olhos verdes do Sheikh Khalid e viu o futuro que eles poderiam construir juntos, a escolha foi fácil. Sim, ela sussurrou. E depois mais alto. Sim, o salão explodiu em aplausos quando o Sheikh Khalid deslizou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la novamente. Isabela se perdeu no momento, no calor de seus braços, nas possibilidades infinitas que se abriam diante deles. Senhoras e senhores, a voz de Tariq Al-Farsi ecoou pelo salão. Parece que temos um noivado para celebrar. Mais aplausos, mais champanhe, mais felicitações. Mas Isabela só tinha olhos para o Sheikh Khalid, para o homem que havia escolhido o amor acima de tudo. Não se arrependa disso, ela sussurrou em seu ouvido enquanto eram cercados por benfeitores. Jamais, ele respondeu, segurando-a mais apertado. Este é apenas o começo da nossa história, Isabela, e vai ser a história de amor mais extraordinária já contada. Mais tarde naquela noite, eles caminharam pela praia particular do Palácio Moderno, descalços na areia, as ondas do Golfo Pérsico lambendo seus pés. Isabela havia tirado os sapatos de salto alto, e o Sheikh Khalid havia aberto a gravata borboleta, os dois finalmente relaxados e sozinhos. Você realmente renunciou ao cargo? Isabela disse, ainda tentando acreditar completamente. Melhor decisão que já tomei, o Sheikh Khalid confirmou, parando para olhar para ela sob o luar. Sabe o que descobri nesses últimos dias? Que poder sem amor é vazio, que sucesso sem alguém para compartilhar não vale nada. E se o grupo de mídia e entretenimento não der certo, então tentaremos outra coisa. Ele disse simplesmente, juntos, Isabela. Não importa o que o futuro reserve, desde que enfrentemos lado a lado. Isabela sorriu tocando o anel em seu dedo. Era pesado, real. Uma promessa tangível de um futuro que finalmente podia imaginar. Eu amo você, ela disse, maravilhada com como era fácil dizer as palavras. Amo sua coragem, sua paixão, a maneira como você me faz sentir como se pudesse conquistar o mundo. Você pode, o Sheikh Khalid disse, puxando-a para seus braços mais uma vez. Nós podemos. Juntos, podemos fazer qualquer coisa. Enquanto se beijavam sob as estrelas de Dubai, com o som das ondas como trilha sonora, e o futuro se estendendo diante deles como uma promessa dourada, Isabela finalmente entendeu que, às vezes, as melhores coisas da vida vinham quando você parava de seguir as regras e começava a seguir o coração. O Sheikh Khalid havia aberto mão de um império por ela. Ela havia aprendido a escolher o amor acima do medo. E juntos, eles descobririam que o verdadeiro sucesso não se media em dólares ou posições corporativas, mas nos batimentos cardíacos compartilhados, nos sonhos sonhados juntos, no amor que crescia mais forte a cada dia que passava. Para sempre havia começado agora. E esta era apenas a primeira página de uma história de amor que duraria toda a vida, a história do casal improvável, a brasileira em Dubai e o Sheikh. 2 anos depois, a revista People chegou às bancas numa terça-feira ensolarada, sua capa estampando uma foto deslumbrante. Isabela e o Sheikh Khalid Al-Rashid em seu palácio moderno em Dubai, ela radiante em um vestido branco fluido, ele elegante em linho creme, ambos sorrindo enquanto observavam a vista do Burj Khalifa, que agora fazia parte de seu cotidiano. Casal poderoso em Dubai, dizia a manchete, como Isabela e o Sheikh Khalid Al-Rashid construíram um império do amor. A matéria contava como o grupo de mídia e entretenimento Al-Farsi Al-Rashid havia se tornado um dos mais respeitados de seu setor, com 3 projetos de sucesso no último ano. Como Isabela havia se tornado sócia do conglomerado, usando sua experiência corporativa para revolucionar a gestão de projetos, como eles haviam transformado o resort de luxo no deserto, onde se apaixonaram definitivamente num refúgio romântico para casais. Mas a parte favorita de Isabela era a última página, onde eles apareciam na varanda de seu palácio. Ela com uma mão protetora sobre o ventre ligeiramente arredondado.
ele com um sorriso que irradiava felicidade pura. O bebê chega em dezembro, Isabela havia dito para a repórter. E mal podemos esperar para começar este novo capítulo, o amor verdadeiro. O Sheikh Khalid havia acrescentado, beijando a têmpora de sua esposa. Sempre encontra um jeito de triunfar. Só precisamos ter coragem suficiente para lutar por ele. E enquanto o sol se punha sobre Dubai, pintando o céu em tons de ouro e rosa, Isabela sorriu e colocou a revista de lado. Afinal, algumas histórias eram boas demais para precisar ser lidas, especialmente quando você estava vivendo a sua própria.